E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo espetacular. Estamos recebendo o doutor Vladimir Malheiros, neurologista. Quero te agradecer muito, doutor, por ter aceitado o convite. Era um convite que eu tinha feito há algum tempo, mas agora sua agenda teve um espaçozinho para o Elgue Você e eu estou muito feliz. Não, quem está feliz sou eu. Muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade, né, para esclarecer algumas dúvidas. São várias, doutor. Área, né? Eu mesmo tenho várias. Porque o neurologista, eu comentei com o doutor um pouquinho antes de iniciarmos esse bate-papo. Fazendo a minha lição de casa, eu percebi que é uma área muito ampla, né, doutor? Que atende, assim, vários... Tipo, por exemplo, eu fui ver sobre sintomas. Quando eu fui ver os sintomas, sinais de alerta, na realidade, falei, meu Deus, eu não sabia que diante de vários sinais de alerta, você pode procurar um neurologista. E eu fiquei, assim, bem impressionada. E é um conhecimento que muitos não têm. É verdade. A neurologia é uma área extremamente ampla e muito necessária, né? Sim. Então, é uma área que pouca gente, às vezes, ou de outras especialidades, acaba se metendo, né? A gente tem uma particularidade muito grande em lidar com esses pacientes, estabelecer o diagnóstico e o tratamento, né? Então, ela envolve doenças tanto do sistema nervoso central, né? Que envolve cérebro e a medula espinhal, sim, quanto as doenças do sistema nervoso periférico, que são os nervos ali que estão nas mãos, nos pés. Então, da cabeça aos pés, a gente acaba tendo que lidar com patologias, né? Entendi. Então, daí a ampla variabilidade de sintomas e de doenças, né? Que podem ser tantos doenças como um tumor cerebral, um derrame, até um problema no pé, como uma neuropatia periférica, por exemplo, que é muito comum em diabéticos, né? É realmente muito amplo, né, doutor? É verdade. Doutor, o doutor Vladimir já tem muitos anos, né, como médico, atuando aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, uma lista gigantesca de pacientes, né, muita experiência. O que o senhor me diria em relação à evolução das patologias que a neurologia trata? Existe algo ou algum tipo de patologia que hoje em dia nós temos assim que ligar o sinal de alerta, ter um comportamento vigilante? Elga, a neurologia é uma das áreas que eu costumo chamar de grandes fronteiras da medicina. Então, vem aparecendo cada vez mais doenças novas, né? E isso algumas é fato, doenças, então, né, doutor? É fato. Então, doenças muitas vezes ligadas à imunidade, por exemplo, às vacinas, doenças infecciosas que envolvem o sistema nervoso central, como o Zika vírus, por exemplo, que era um vírus que entrou no Brasil e depois a gente descobriu que ele afetava o sistema nervoso central. E uma ampla gama de patologias e, mais recentemente, a Covid, né, 19, isso que eu ia perguntar surgiu para o doutor. como o pós-Covid, como foi? Pois como está sendo, na realidade, né, doutor? Está sendo... Temos alguma herança? Infelizmente, sim, Elga. A gente tem pego bastante casos de pacientes que tiveram Covid e ficaram com sequelas neurológicas, sim, principalmente na memória, né? Sim. E essa síndrome pós-Covid, né, tem ficado cada vez mais comum. E a população vem notando isso e buscando uma ajuda de um neurologista, né? Então, o importante é isso, que a gente aprenda a dominar a doença, estude cada vez mais sobre ela e ache a melhor forma de tratar esses pacientes. Doutor, ainda sobre essa questão dessa perda de memória pós-Covid, foi algo que foi muito frequente você ouvir alguém fazer essa reclamação. Então, assim, isso foi algo que o Covid trouxe para em determinadas pessoas, porque cada ser humano é diferente, né, doutor? Então, algumas pessoas desenvolveram, outras não, sem sequelas. Mas foi algo que é reversível, diríamos assim? Felizmente, na maioria dos casos, sim. Que bom. É uma doença
cujo vírus tem um tropismo pelo cérebro, né? Então, ele afetou o cérebro e numa quantidade maior de casos, houve, por exemplo, a perda do olfato, né? Do paladar, que foi uma alteração extremamente comum, né? Em quem teve Covid, principalmente no início. Verdade. Agora, a síndrome da amnésia, né? Das alterações de memória pós-Covid, vieram depois. Mas, felizmente, ambos os casos têm uma melhora boa, satisfatória, né? Então, a maioria dos pacientes refere melhora com o tempo. Que maravilha. Doutor, como estamos agora nesse momento, doutor? Agora faz parte do quadro da Ictus, que é uma clínica. Conta um pouquinho dessa fase. Bom, eu fui convidado pela doutora Cristina Gama, que é cardiologista de renome em Cuiabá, e ela me estendeu o convite para a gente montar a nossa clínica dentro da clínica de cardiologia. É um desafio, né, que eu assumi, resolvi encarar e estou muito feliz, né? A clínica tem um conceito voltado para um atendimento de excelência, né? Então, o público, ele é diverso, tanto de classes média, baixa, mas também focado naquele paciente que busca fazer um check-up em São Paulo, né? Então, nós estamos tentando acabar com isso, fazer com que o paciente faça o check-up aqui em Cuiabá. E resgate também, pega esse paciente do interior, que vem para fazer, que não tem tempo muitas vezes, quer fazer o check-up em um dia, e esse paciente consegue lá na clínica fazer o check-up o dia inteiro e no final da tarde sair com o diagnóstico ou então que está tudo bem. Que bom, e né? Que essa é a pode melhor ir para parte. Casa. Doutor, essa ponte aérea, então, está chegando perto do fim? Das pessoas precisarem pegar um avião e irem fazer esses check-ups fora aqui de Cuiabá? Eu acho que sim. Olha que maravilha. Eu acho que sim, e acessível, né? Então, a gente buscou procurar valores muito abaixo do que São Paulo cobra e com a mesma qualidade, né? Estamos estabelecendo um padrão de excelência, que é o que o paciente busca, né? Então, independente se ele é conveniado ou se ele é particular, ele vai ser tratado e atendido da mesma forma. E o nosso objetivo lá é com que o paciente se sinta satisfeito e realizado. Que maravilha, doutor. Assistindo um vídeo do doutor que fazendo a minha lição de casa, como eu disse, eu percebi que um dos pilares que o doutor tem como na sua profissão é a humanização, né? Hoje em dia a gente pode falar que os profissionais de medicina tiveram acho que essa sensibilidade de entender que a humanização é algo muito importante na relação médico e paciente. É bem por aí, doutor? É por aí, sim. Eu, na minha formação, sempre prezei pelo bom atendimento ao paciente e priorizar a educação. São coisas que a gente não aprende na faculdade, são coisas que vêm de berço. E eu tive nos meus pais essa formação. E tento passar da melhor maneira para os pacientes, né? Infelizmente, eu lido com muitas patologias que não têm cura. São pacientes que vão falecer, isso é fato. Sim. E eu procuro ser muito sincero, mas ao mesmo tempo você tem que ter um lado muito humano, né? E isso é muito importante, fazer esse link. Sim, porque é um link difícil, né, doutor? É. Ao mesmo tempo dar a pior notícia da vida e com acolhimento, né? Isso é bem difícil. É super difícil e o paciente precisa desse acolhimento, porque ele não tem a que se apegar. Se você está diante de uma patologia que não tem cura, ele entra num desespero. E se for maltratado ou receber essa notícia de qualquer maneira, ele, além de não voltar no seu consultório, ele vai ficar perdido. Né? Verdade. Às vezes nem busca tratamento, né, para uma qualidade de vida. Recorre ao que a gente chama de medicina do desespero, né?
que é buscar terapias alternativas, gasta milhões em dinheiro com terapias que não funcionam, né? E nesse mercado, né, está cheio de falsas promessas, né? Existe sorinho azul, sorinho da beleza, sorinho do rejuvenescimento. E também existe esses soros ditos milagrosos, né? Que a gente busca conscientizar o paciente de que há um caminho e que ele tem que seguir esse caminho. E isso é importante, é meu objetivo, é o que eu tento fazer no consultório. Doutor, o doutor é especialista em epilepsia e também trata dos distúrbios do sono. Nós podemos falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. Mas podemos segurar um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com este bate-papo espetacular. Olha que oportunidade de receber o Dr. Vladimir Malheiros aqui, neurologista, tirando as dúvidas, transmitindo conhecimento, né, doutor? Que eu acredito que é uma longa história, uma longa caminhada, uma jornada em busca do conhecimento para fazer o bem, né, doutor? É um propósito de vida. Sem dúvida. Esse ano eu faço 21 anos de formado, né? Sempre quis ser médico, doutor? Olha, sempre quis ser médico. Sério? Desde o início eu queria fazer medicina. Eu sou da primeira turma da Unic, né? E foi uma turma assim bem peculiar, porque ali tinham gente muito guerreira, pessoal muito batalhador, né? E formou uma turma assim de ótimos profissionais. Que maravilha. Eu tive prazer de estar nesse grupo. Deste grupo eu fui o único que optei pela neurologia, né? E primeiro eu fiz a clínica médica em Brasília. E depois de ter feito clínica médica, fiz neurologia em São José do Rio Preto. Fiz a residência de neurologia. Depois comecei a fazer mestrado e pós-graduação. Fiz uma pós-graduação em neurofisiologia clínica, que é uma área que cuida mais dos epiléticos, né? E dos pacientes com distúrbio do sono, porque eu fiz medicina do sono também. E só depois de um ano a mais, aí, depois de formado, foram 6 anos de faculdade, mais 6 anos de residência médica. Não para de estudar nunca, pós-graduação. Né, doutor? Ainda com essa introdução desse momento que nós vivemos, que a tecnologia vem interferindo diretamente, positivamente, né, com certeza na medicina, que vem mudando aí o mundo. E a gente fica feliz também, porque traz uma perspectiva diferente, né, na área de saúde. Então eu acredito que os profissionais têm que se atualizar o tempo todo, né? É verdade. E a neurologia não está fora disso, né? É uma área que precisa de muita tecnologia. Haja vista que os exames de imagem, né, são fundamentais para um diagnóstico de doenças do sistema nervoso central, por exemplo. Então, nós precisamos de uma ressonância de qualidade, de uma tomografia de qualidade. E a cada ano surgem novos softwares, novos aparelhos, né? E isso ajuda muito a gente. A precisão, né, do diagnóstico é outra, totalmente diferente. Acredito que antes o fechamento de um diagnóstico era algo mais complicado, né? Hoje em dia. Antes, os médicos eram verdadeiros heróis, né? Eu não queria estar naquela época, porque hoje, sem uma tomografia que seja, fica muito difícil, muitas vezes, fechar um diagnóstico de certas patologias, né? E também a neurologia é considerada uma especialidade relativamente nova por isso, né? Porque antigamente não haviam diagnósticos apenas pós-mortem, né? Então o paciente era feita a necrópsia e aí via que o paciente faleceu de um tumor cerebral, porque nem raio-x tinha. Então, olha só, doutor. A tomografia em Cuiabá só veio a existir em 1991, 90, anos 90, né? Nossa! Então, pouco tempo. Pouco tempo. Sim. Então, antes disso, ou fazia-se um raio-x muito
mal feito, com a tecnologia que é inerente a ele, né? Entendi. Mas com limitações, é o que eu queria dizer. E muitos diagnósticos passavam em branco. Olha só, gente, olha, ainda bem, né, que essa evolução veio e continua, né, a cada dia melhorando, ainda trazendo uma nova realidade e melhorando e aumentando a expectativa de vida também, né, doutor, e ajudando os profissionais que tanto buscam aí salvar vidas, né, cumprir essa missão. Hoje a população vem envelhecendo também, Sim. né? Então a expectativa de vida do brasileiro aumentou muito e com isso as patologias também vêm aumentando. Com certeza, né, doutor? Estão ligados, né? Não tem a expectativa de vida aumentando, com certeza o indivíduo vai desenvolver alguma patologia, isso é a nossa realidade. Doutor, epilepsia. Eu acho que é uma pauta que o doutor domina e que traz uma curiosidade de todos. A epilepsia, ela é uma doença que geralmente só se dá em crianças? Não, a epilepsia costuma atacar mais os extremos de idade. Então, as crianças realmente são uma parcela grande dos pacientes epiléticos, mas os idosos são a maioria. Nossa! Então, a epilepsia está mais presente nos idosos do que nas crianças. Qual que é a diferença? A diferença é que na criança a gente lida mais com patologias genéticas, alterações familiares e patologias muitas vezes que desaparecem na infância. Então, a gente acaba se atendo mais a buscar alterações de família ou alterações curáveis. Bom, quando a gente lida com crises no adulto, nós estamos lidando com crises devido a uma cicatriz, por exemplo, um acidente de carro, uma queda de altura ou uma cicatriz provocada por um derrame, por exemplo. Aí o paciente vem a desenvolver convulsões devido a essas cicatrizes. E por isso a quantidade maior de casos, né? Entendi. Então nós estamos muito mais expostos a uma lesão por cicatriz do que uma lesão genética. Isso que acontece durante a nossa vida, então, Sim. né? Aí você pode desenvolver a epilepsia. Qualquer parte da vida a gente está exposto a sofrer um acidente. Sim. Ou você tem uma doença de base, como um reumatismo, por exemplo, uma doença vascular, né, que cause derrames, né, que cause placas de colesterol. E isso vai desencadear lá no futuro, em alguns pacientes, obviamente, convulsões. E aí a gente vai precisar atuar com medicações para interromper essas crises. Geralmente nas crianças, então, é algo que existe a cura, né? Não, ela desaparece ou só mediante tratamento? Bom, depende. Assim, existem alguns casos, sim, que podem curar, mas existem os casos graves, né? Aquelas crianças que nascem a vida toda? Com erros, né? Genéticos, paralisias cerebrais, né? E aí vão desenvolver sequelas para o resto da vida, muitas vezes sequelas graves, entre elas convulsões, né? Então, aquelas crianças acamadas, cadeirantes, que têm uma alta dependência dos cuidadores, né? Também são patologias, né, que além de sequelas físicas, também podem causar sequelas neurológicas como epilepsia. Doutor, e sobre o sono, que é algo tão importante na nossa vida, né? E que a falta dele realmente traz aí um prejuízo muito grande para você desenvolver todas as atividades, né, do seu dia. A gente precisa dormir, mas é algo que atinge muita gente também, o problema com o sono. Isso eu acredito que no seu consultório o doutor deva receber muitos pacientes que têm esse problema. E como é que estamos nesse segmento? Bom, a medicina do sono também é uma área da neurologia considerada nova, né? Então, partindo do princípio que nós passamos a maior parte da vida dormindo, a gente acabou estudando muito o sono nos últimos anos. Quem puxou mais essa bandeira do tratamento do sono
foram os cardiologistas, porque descobriu-se que pacientes que tinham apneia do sono ou roncos e demasia com apneia causam uma maior chance de infarto, Olha só. derrames cerebrais, reduz a expectativa de vida em 10 anos. Nossa. E então passou-se a dar mais importância, porque entrou nos protocolos de prevenção de pacientes hipertensos, diabéticos e obesos, né? Então, quem puxou mais essa bandeira foram os cardiologistas. Bom, e no sono, a gente estuda uma diversa gama de doenças, mas as principais são os distúrbios gerados pela apneia do sono e do ronco, né? Ou seja, síndromes que levam a uma obstrução parcial da respiração. O que é a apneia? A apneia é o paciente ficar sem respirar por mais de 10 segundos durante o sono. Todos nós temos apneia numa quantidade que pode chegar até 5 eventos por hora. Até 5 é considerado normal. Então pense naquele suspiro que a gente dá de vez em quando. Depois do suspiro, normalmente vem uma fase de apneia, onde você fica sem respirar. Então isso é normal e é aceitável. O que não é aceitável é que passe de 5 eventos por hora. Aí começa a vir a doença apneia do sono. E aí é essa doença que a gente precisa tratar. A outra área da medicina do sono são o tratamento da insônia, né? Então muitos pacientes hoje procuram consultório para achar um remédio para tratar o sono, né? Para fazer dormir, né? Para dormir. E hoje o Brasil, infelizmente, né, é o campeão mundial do uso desses medicamentos. Então, faço aqui um alerta, né, para a população, usar essas medicações com muito cuidado, porque a maioria delas são medicações extremamente viciantes e depois fica difícil a gente fazer esse manuseio. Sim. Tá? É um problema bem sério, inclusive, né? Aqui, os mato-grossenses, diríamos assim, doutor, estão dormindo bem ou estão dormindo mal? Olha, eu diria que estão dormindo um pouco mal. Um pouco mal? Precisa melhorar. E o sono é prevenção também, né? Cuidar do sono, você previne várias doenças, né, doutor? Previne, você reduz. Quem dorme bem tem uma expectativa de vida maior. Quem dorme bem tem um coração mais saudável, uma pele mais saudável, o peso normalmente é mais controlado. Então, o sono influencia em diversos fatores, desde alterações psiquiátricas, né, onde irritabilidade, transtorno do estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade. Muitas vezes a gente consegue controlar esses pacientes psiquiátricos apenas fazendo ele dormir melhor. Olha né? só. Então, o foco precisa ser, diminuir o foco, né, para o tratamento medicamentoso e muitas vezes aumentar o foco na melhora da qualidade de sono, fazendo o que a gente chama de medidas não medicamentosas, né? Então, que seriam o quê? Atividade a gente física? chama de higiene do sono. Higiene, né? do sono, que a legal. higiene do sono engloba diversos fatores, como comer menos à noite, evitar estimulantes, evitar luz fria, por exemplo, dentro do quarto, dentro da sua casa, retirar a televisão de dentro do quarto, né? Usar o quarto para dormir, né? Então, fazer uma leitura antes de dormir, que são hábitos saudáveis, né? Sim. A prática de esportes, a gente estimula a fazer a prática de esportes entre 5 da tarde e até 7h30 da noite. Você não acelera, né? Se você faz Isso. já num horário assim, você fica ligado até mais tarde. A dica é a seguinte, quando você faz uma atividade física, normalmente o seu corpo vem a desacelerar 4 horas depois. Então, você tem que fazer esse cálculo, porque para imaginar o horário que você gostaria de estar dormindo. Então, para que a atividade física não atrapalhe, sim ajude, né? Tem gente que acha que vai cansar e daí vai dormir, né? E acontece ao contrário. Muitas vezes não é assim. Sim. Então, ele tem que chegar em casa, tomar um banho quente após uma atividade física e depois fazer o que a gente chama de higiene do sono, que nada mais é do que um ritual.
para você sempre repetir e para fazer você dormir espontaneamente e não ficar dependente de remédios. Tem que ter uma rotina, né? Tem que ter uma Antes rotina. de dormir, vira um hábito e você acaba E aí se inserindo acostuma. ali, fica fácil. Doutor, aproveitando a presença do doutor Vladimir aqui, existe uma quantidade mesmo certa de horas que nós precisamos dormir, mínimas? Não tem muito essa regra. Não tem, né? né? A criança tem uma quantidade muito maior de sono, né? Essa quantidade na pré-adolescência ela diminui, na adolescência ela aumenta ainda mais, né? E depois o adulto ele tem uma média normalmente aí de 7 a 9 horas de sono. Uns precisam de menos, outros precisam de mais. E o idoso já tem o que a gente chama de sono fragmentado. Então o idoso normalmente acorda à noite para ir ao banheiro, ele tem um sono mais picado. Entendi. Né? Então, não adianta a gente querer fazer com que o idoso durma Uma igual. noite inteira. Não vai ser muito assim, tá? Entendi. Então, a gente precisa entender a fisiologia de cada idade, né? E propor o tratamento correto. Nossa, eu não sabia que o sono variava através da idade. Varia bastante. Em questão dos idosos, eu também não sabia. Eu sabia que acordava cedo. O recém-nascido pode dormir até 18 E horas. tá tranquilo. Né? E tá tudo certo. E diversas mães brigam com os adolescentes, né? Porque não, só querem ficar dormindo. Sim. Né? E é normal também. E é normal também. Então, a gente precisa entender cada fase e estabelecer o tratamento quando necessário para cada fase. Maravilha. Doutor, e este livro que o doutor é coautor? Olga, eu queria presenteá-la, né? Obrigada! Nós nos conhecemos de longa data, Sim. né? Olga é minha amiga de longa data. Obrigada, doutor. E esse é um livro que eu tive o privilégio de fazer um capítulo, né? Sobre paralisias cerebrais. E fui convidado, né, pela doutora Rosa Graciela, que me fez o convite assim para outros colegas também de Mato Grosso, e eu fiquei muito honrado com esse convite. E eu vim trazê-lo de presente. Doutor, muito obrigada. Aqui, esse livro envolve diversas patologias, né, de uma perspectiva de transtornos e distúrbios e deficiências. Então, fica aqui o meu singelo presente para você. Obrigada, doutor. Obrigada pelo carinho. Família e sociedade, passo a passo. Vou mostrar aqui o meu presente. Dr. Vladimir Malheiros, coautor do livro, nessa área, né, paralisia cerebral, doutor. Sim, eu fui convidado a falar sobre paralisia cerebral, que é um distúrbio que pode acometer o feto, desde o feto, dentro da barriga da mãe, como a criança até o primeiro ano de vida. Então, é uma doença que envolve uma sequela que é definitiva e a gente tem que buscar remediar as sequelas com as medicações e os tratamentos disponíveis. Uma das sequelas da paralisia cerebral podem ser as convulsões, né? Então, muitos pacientes com paralisia cerebral também vão precisar do uso de anticonvulsivantes e por isso que a gente atua tanto nessa área também. Nossa, eu já fiquei muito interessada na pauta, doutor. Eu gostaria muito que o doutor retornasse ao nosso programa, falar um pouquinho mais sobre isso. Lógico, eu acho que o conhecimento ele transforma, né? Enquanto mais a gente tem essa informação, mais a gente evita os problemas. No caso da paralisia cerebral, eu já fiquei super curiosa. Existe alguma característica genética? Olha, normalmente as paralisias cerebrais elas são causadas pelas doenças comuns que a gente chama de torches, né? Toxoplasmose, rubéola, né? O herpes, que acometem a gestante, né? Entendi. E até o primeiro ano de vida, normalmente a patologia que mais envolve lesão cerebral é a meningite, né? Então, são essas patologias que acabam levando à paralisia cerebral. Existem também defeitos na formação do bebê, né? E isso também não envolve doenças infecciosas, né?
uma placenta prévia, ou um descolamento de placenta, um sangramento intrauterino, ou até um tocotraumatismo, que seriam as lesões causadas na hora do parto, né? E isso poderia causar um parto a fórceps, por exemplo, que fosse mal encaixado, um bebê pélvico. Então, isso poderia gerar pequenas lesões, pequenas ou grandes lesões cerebrais, sangramentos, por exemplo, e isso gerar cicatrizes para o resto da vida, que vão... E aí acarreta paralisia. Isso, e aí dependendo do lado, da região que pegar, vai acarretar tanto alterações físicas como neurológicas também, cognitivas, né? Sim. Atrasos intelectuais, por exemplo. Nossa Senhora, doutor, para uma mamãe de primeira viagem como eu, essa informação você já fica, meu Deus do céu, será que fiz tudo certo? Será que eu estou correndo risco? Mas, doutor, eu quero te agradecer muito, muito obrigada por mostrar mais uma vez aqui família e sociedade, passo a passo, uma perspectiva multidisciplinar de transtornos, distúrbios e deficiência. Muito obrigada mesmo pelo livro, pelo presente, pela oportunidade de conhecimento. Quero te agradecer muito por estar aqui com a gente, por ter aí cedido um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, e quero realmente reforçar o convite para o doutor retornar ao nosso programa e a gente estabelecer uma pauta aí que eu tenho certeza que ajuda muita gente, doutor. Eu que agradeço, eu queria cumprimentá-la pelo programa. Obrigada. E pelo seu talento, acho você incrível. Obrigada, doutor. Você tem muito talento e eu agradeço a oportunidade de falar sobre uma doença que eu tanto gosto assim, de lidar, né, com os pacientes, com esse tipo de paciente que eu tanto gosto de atender. E fico feliz de poder ter passado um pouquinho da neurologia aqui para vocês. Nossa, a felicidade é nossa, doutor, porque, olha, ter um profissional com seu conhecimento, com a sua experiência, com seu comprometimento, com a sua humanidade aqui em nosso programa, passando aí as informações adquiridas com tanto esforço. Então é uma honra poder ter um profissional, porque hoje informação de qualidade é algo que a gente realmente tem que prezar muito. É verdade. Então eu fico muito feliz, viu? Agradeço mais uma vez e aguardo o senhor novamente aqui. Eu compareço, sim, com certeza. Com certeza. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Aproveite a oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube e reveja este programa que já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.